Se você está gerenciando seus projetos de dados e inteligência artificial do mesmo jeito que você está gerenciando seus projetos de RP, trago umas notícias. Seu cronograma está mentindo para você. No mundo da inteligência artificial, um a um nem sempre é dois. E para a gente entender isso melhor, trouxe dois verdadeiros especialistas na gestão de projetos com inteligência artificial. Meu amigo Bruno Arcos, meu amigo Sidney. Bem-vindos, meus caros. Como vocês chegam? Prazer estar aqui com você, André. A gente tem aí bastante coisa para falar hoje. Gostaria de cumprimentar também o meu querido chefe aqui, o Sidney. E é isso, vamos aí. Boa tarde, bom dia para todo mundo aí. André, muito bom estar aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência no dia a dia, né? O mercado fala muito de IA, mas aqui a gente quer colocar a bola no chão com profissionais com a experiência que a gente tem com a implementação de projetos de IA. Então, muita gente fala por que falha, por que dá certo. Então, a gente vem trazer alguns exemplos aqui para a gente compartilhar com o pessoal de casa hoje. Muito legal, Sidney. Obrigado pela sua apresentação. Tô bastante curioso aí para ver o que vocês trouxeram, né? Porque vi que vocês batem muito na tecla que IA não é RP. E para esse gestor que vem desse mundo do software tradicional, né? Onde sucesso ele é mais binário, o escopo é mais fechado, né? Vocês observam um choque de realidade, assim, na hora de liderar um projeto que é mais probabilístico? Muito, muito. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? Muita gente discute sobre o que está dando certo, o que está dando errado. Tem dados de mercado muito interessantes, assim, né? Da maioria dos projetos, mais de 85% dos projetos já falham. 70% dos projetos, por exemplo, uma pesquisa da McKinsey, 70% dos projetos, eles não passam da primeira fase, ficam ali de testes. E fazer os testes, muitas vezes, é fácil, porque você demonstra uma coisa rápida, né? E aí você vê um valor rápido, mas na hora que você vai implementar um projeto realmente onde você precisa de dados, onde você precisa treinar a sua IA para que com os seus dados ela responda melhor, a gente está falando de acurácia. Certo. Então, como você falou, não é um projeto determinístico, que 1 mais 1 é 2. Não é sempre assim. E esse talvez seja o principal desafio do entendimento de implantação de projetos de IA. Legal. Então, rola bastante esse choque de realidade, né? Muito choque de realidade. Na hora de começar o projeto, a gente passa muito por isso aqui, o Bruno, né? Vendeu um projeto, legal, vamos implementar o projeto, vamos começar. E aí, na hora que você o cliente começa a entender que o sucesso daquela resposta, daquela acurácia, é diferente de um projeto de software de RP, né? Que tá lá, cara, binário, né? Cara, funciona ou não funciona, né? Aqui. O projeto de IA, ele vai funcionar na maioria das vezes. A questão é como que ele vai te trazer o resultado. Isso depende Do resultado que você dos dados e do resultado da sua expectativa. Gerenciamento de expectativa e realidade também é um bom ponto, tá? Então, causa esse impacto que você comentou ali, né? De achar que é muito fácil, na hora que a gente começa, tá, eu vou te dar essa informação. Como é que tá o seu dado? Você tem o dado? Não tenho? Né? E ela vai ler aquilo que ele tem de informação. Então aí começa o grande desafio. Aí começa, mas eu não tenho, não está estruturado. Então esse tipo de cenário é mais comum do que a gente imagina. E quando a gente fala que ela não é muitas vezes ela não é uma ciência exata, a gente fala de algo até, de certa forma, artístico, né? Porque quando você começa a fazer um desenvolvimento e começa a perceber que o método muda um pouco, a definição de pronto num processo padrão de implementação de projetos de tecnologia é muito diferente, né, da definição de pronto quando a gente fala de IA. IA envolve a validação de probabilidades, a validação de hipóteses, enquanto simplesmente, sei lá, subir uma interface nova num sistema ou criar uma tela que vai se basear num modelo de Kanban, vai invocar ali a metodologia ágil, é totalmente diferente quando você fala de um projeto de IA. E muitas vezes você não sabe qual vai ser o resultado final, você não sabe como que você vai necessariamente chegar naquilo. E essa dúvida, ela não só parte de quem está desenvolvendo, mas também de quem está contratando aquele projeto. Então, os clientes chegam para a gente com uma dor, é sempre uma dor de negócio, e essa dor ela precisa ser mapeada, e o cliente muitas vezes não sabe
nem parte às vezes nem sabe metade do processo Uhum. que ele precisa fazer, porque ele precisa estruturar dentro de casa para conseguir chegar no resultado que ele precisa. E pegando o gancho, André, assim, é muito mais um alinhamento de expectativas do que necessariamente falta de tecnologia. Certo. Mas, ó, vocês falaram um negócio agora que eu tô ainda meio atordoado. Vamos lá. Que não é necessariamente um projeto de exatas. Um projeto de engenharia hoje, com o advento aí dessas novas interfaces, tá saindo das exatas e indo para o mundo do business, das humanas, dos relacionamentos interpessoais. Da mesma forma que o mundo dos relacionamentos interpessoais está transitando mais para as exatas, né? Acho que tem um choque aí, né? Porque até do próprio jeito de vender mesmo o serviço, né? De vender e de gerenciar essa questão dessa expectativa. Certo. Porque com o stakeholder do outro lado, você vai ter alguns perfis. Eu vou falar de 3 aqui, que é o que a gente mais encontra, né? Tem aquele cara que é o crente, que assim, Uhum. cara, eu tô crente que vai dar certo, que vai ter um milagre. Uhum. O cara, assim, cara, vai ser rápido, vai ser fácil, comprei e tá no ar. Você tem esse perfil, você Certo. vai ter esse perfil, que ele não tem a menor, como o Bruno falou, ele não tem a menor ideia da necessidade de informações, de trabalho que ele vai precisar ter também do lado dele Ok. para que tenha algum resultado. Certo. Você vai ter aquele cara extremamente cético, que só acredita quando Vê. vê e que quer um ROI extremamente rápido, assim, sabe? Ele quer um retorno. Olha, eu acredito, Plug and play. isso vai dar resultado, mas eu preciso do resultado muito rápido, né? E esse resultado muito rápido, às vezes, começa a frustrar, porque você pode ter um resultado numa linha do tempo, Uhum. mas você precisa de uma jornada que você vai construindo. Você vai ter 30% de resultado primeiro, depois 60%, até chegar a um 90%, quiçá 100%. Certo. Tá? E você vai ter um perfil também, que é aquele cara que ele quer implementar IA a qualquer custo um modelo político, sabe? Assim, de se vender e falar, cara, minha empresa tá com IA, eu tenho IA, todo mundo tá usando IA, vamos colocar IA. Só que ele muitas vezes não sabe para quê. E aí? Mas ele precisa surfar essa onda, essa hype, etc. Esse é um perfil, mais eu diria assim, talvez palavra forte, mas um perfil um pouco mais perigoso. Por quê? Ele quer a qualquer custo. Uhum. Né? Então ele vê alguns resultados de mercado, vê algumas. Cara, vamos implementar. O quê? Não sei. E esse não sei é o perigoso. Uhum. Porque aí, na hora que você tá, mas qual que é a sua expectativa versus o que a gente pode, o que ela pode entregar de realidade, que é, né, podemos hoje entregar isso, mas a IA não tem uma limitação ainda técnica, não é sobre isso. Uhum. É muito mais desse gerenciamento de expectativa e perfil do cliente. Que outros perfis você identifica? Tem também uma questão do cara de negócio e o cara técnico, Uhum. né? Às vezes o cara de negócio, ele vai lá, é o stakeholder, é o cara que contratou porque ele ouviu falar de mercado, ele está super empolgado, ele quer trazer aquilo para a empresa dele e entregar resultado rápido. Certo. Esse é um ponto. Quando você vai para o técnico, aí você tem os perfis, aquele cara que já conhece alguma coisa, Uhum. tem aquele técnico que está totalmente resistente a essa mudança tecnológica, que ele é um cara que estudou muito a parte tradicional da coisa. Você pode até ter um perfil ou outro que já fala de dados, já conhece engenharia de dados, mas você ainda tem aquele perfil de IA não funciona sem o cara Uhum. testar. Certo. Né? E muitas vezes, até no teste, como a gente começou na nossa conversa, né, não é binário, Uhum. você precisa de uma cadência de evolução para você ter os resultados reais. Eu quero o resultado rápido. A IA não respondeu aquilo que era para responder. Uhum. Tá, mas quanto que ela respondeu? Qual é o dado que você tinha para que ela respondesse aquele cenário corretamente? A gente tem um dado, por exemplo, de RH. Você está com uma base de RH. Uhum. Cara, você quer responder uma pergunta, você está lá falando de pessoas, quantas pessoas tem no meu time, etc. Vários dados de RH que você tem, ela está te respondendo corretamente. Uhum. O cara me lança uma pergunta financeira. Se ela não está preparada para aquilo, se ela não está treinada para aquilo, Não vai. não vai acontecer. Então, o perfil técnico precisa desse mínimo conhecimento Certo. da Do negócio. fonte e do negócio. A fonte do processo, Exato. de onde ele sai. Exato. E aí, puxando um gancho, para nós que implementamos os projetos, acho que é importante a gente ter o pragmatismo de conseguir deixar muito claro para esse cliente, para esse
para esse interessado, né, no desenvolvimento de um projeto de IA, em relação a time mesmo. Uhum. Porque a expectativa muitas vezes é, olha, eu quero o projeto feito Amanhã. em um mês, quero para amanhã. E muitas vezes a gente tem que ter esse pragmatismo de trazer o cliente, colocar a bola no chão, colocar o pé no chão e falar, poxa, tá bom, Uhum. você precisa disso? Como que estão os seus dados? É aí que começa. Uhum. A pergunta principal é a gente falar, é a gente trazer o questionamento da matéria-prima que vai ser o uso que a IA vai fazer dessa informação, né? Então, a IA precisa dessa matéria-prima muito bem construída para que a gente consiga entregar de fato valor. E o outro ponto, acho que talvez é legal falar aqui, que é a expectativa de acurácia do modelo. Certo. Então, às vezes, se você chegar no momento zero oferecendo uma acurácia de 100% para o seu modelo, Perigoso. a gente até traz aqui, poxa, cabeças vão rolar, porque como você está trabalhando com um modelo probabilístico, existe uma grande chance de você não conseguir chegar nessa acurácia. Aham. Então, a definição de 100%. sucesso, ela precisa ter os pés no chão e ela precisa ser muito bem explicada para o cliente, que não é necessariamente assim, que a gente precisa primeiro validar hipóteses. Tem até uma frase aqui que a gente anotou, que o Bruno comentou aí, né? Prometer 100% de acurácia no dia 1 não é venda, é pedir demissão. Olha só. Entendeu? Aham. Porque você está prometendo uma coisa que não vai acontecer. Tem também uma questão de maturidade das empresas, André. Certo. Porque tem empresas que já estão mais maduras e não estão simplesmente surfando uma onda, que principalmente empresas. Aqui no Brasil a gente vê algumas, mas no mercado americano isso está mais maduro. Certo. Que é eles de fato fazem essa separação de projetos de IA entre CAPEX e OPEX Ok. para projetos de IA. Por quê? Eles entendem que enquanto eu estou fazendo treinamento de modelo, pesquisa, experimentação, estou fazendo a minha estruturação dos meus dados, isso é CAPEX. Estou Uhum. fazendo um investimento, Certo. tá? E aí o OPEX já tenho tudo isso, já está maduro o que eu preciso, já tenho a minha base, né, Uhum. os meus investimentos já foram feitos em relação à pesquisa, o que eu espero, a modelos, o que eu vou usar, a minha base de dados. Aí você sim entra numa jornada de OPEX que aí, de fato, você vai operar, você vai monitorar quais foram os ganhos, você vai criar novos modelos a partir de um que você já está bem estabelecido. Então, tem essa diferença Certo. que é uma certa ruptura no mercado para que você também tenha esse cenário mais consciente daquilo que você está fazendo, para Legal. você evitar frustração no final do Entendi. dia. Entendi. E essa questão da frustração parece ser um tema recorrente ali, né? Perfeito. E até a própria gestão do tempo que você comentou, né, Bruno? De que as pessoas estão esperando ali o projeto em um mês, às vezes semanas, às vezes dias, né? E ao mesmo tempo em que a IA ela tem esse modelo mais probabilístico, a própria gestão ágil ela era um pouco mais determinística, Sim. a tradicional, né? Como que isso se transforma? Como que você observa isso? Acho que o primeiro ponto é a definição de pronto que eu comentei. Acho que o mais importante é a gente entender que não é um processo baseado num Kanban, em que a gente tem ali desenvolvedores de software que vão ter funcionalidades, tarefas a serem desenvolvidas, e essas tarefas elas vão passar por etapas muito claras. Uhum. Você tem o to-do, você tem o em desenvolvimento, você tem o em validação, até chegar no deploy. Certo. No caso da IA, a IA não vai funcionar muito bem dessa forma, então a gente precisa trazer adaptações para o modelo ágil, que vem lá dentro de um grande pacote que nasceu a partir do Lean, e a gente precisa fazer uma transformação nesse sentido, indicando que a definição de pronto é a validação de uma hipótese, Certo. e não a entrega necessariamente de um código estruturado ou de um software desenvolvido ou de uma implementação num módulo de ERP. A gente está falando de um modelo completamente diferente, Uhum. que às vezes é inclusive difícil de quantificar. Não que a gente não consiga, mas a gente consegue principalmente após validar a hipótese, após ter um resultado já definido, e é cíclico. Certo. Então a gente baseia em pequenas entregas, então implementa, testa, volta. Implementa, testa, volta. E aí tem o processo de recall que a gente fala,
para conseguir entender o quanto esse recall está sendo necessário, o quanto a gente está tendo que testar de novo, validar a hipótese e fazer as entregas. Então, isso também é uma métrica importante dentro do fluxo de IA, o quanto a gente está tendo retrabalhos e o quanto o modelo muitas vezes está errando mesmo. Uhum. Acho que essa é uma métrica bem importante. Legal. Muito bem. Interessado aí para ver o que vocês separaram aí pra gente entender melhor. No fim, pessoal, sobre o curso que vocês montaram aqui pra gente, qual o resultado que vocês esperam que a pessoa termine o curso ela atinja? Acho que o ponto principal é entender um pouco do método e como que a gente adapta esse método dentro da companhia. Hoje, como é uma coisa muito nova, tem alguns frameworks de mercado que já são utilizados. Uhum. Então, quando a gente fala, tem o framework do próprio Agile, que é o Dual Track, baseado em descoberta, entrega, né, que é o Discovery e o Delivery. Certo. Só que esses métodos, eles estão sendo adaptados em tempo real e testado dentro das companhias para que a gente consiga ter melhores resultados. Então, acho que o processo beleza, o que a gente já tem no mercado que a gente pode aproveitar e o que não dá para aproveitar e a gente precisa adaptar para a realidade das implementações dos projetos de IA. Certo. Acho que tem uma coisa interessante também que a gente espera passar, pelo menos nesse treinamento, né? A experiência mais prática, né? Então a gente vai trazer cases de projetos reais, onde a gente enfrentou todos esses desafios que nós estamos falando aqui, de iniciamento de expectativa, falta de informações do lado do cliente, etc. E como nós contornamos e quais foram os resultados desses projetos. Então, passar essa experiência através do curso, eu acho que é super interessante. É claro que o público, né, pode ser um público amplo aqui de tecnologia, mas gerentes de projetos ou as próprias pessoas que estão querendo contratar um projeto de IA, delas olharem e falar, ó, quais foram as experiências que outros clientes já tiveram, que outras empresas que implementaram já passaram, para se preparar para o que vai passar e se frustrar menos ou estar mais preparado para que isso tenha realmente um resultado melhor no final do dia. Acho que é um pouco de metodologia do que a gente experimentou na prática e entender o que funciona e o que não funciona. Gostamos de aprendizados de coisas que dão errado, inclusive, faz parte. Né? E isso é sensacional, assim, para os próprios modelos de IA, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como você medir isso, né? O projeto falhou? Calma. O que é falhar? O que é falhar? O que eu trago de aprendizado dessa falha? Certo. Entende? Então, isso a gente consegue demonstrar para o público através dos nossos cases que nós já tivemos. Excelente. Pensando na metodologia de mapeamento do fluxo de valor, um dos pontos-chave é a melhoria contínua. O quanto a gente trabalha esse processo para que a gente vá afinando ele cada vez mais. Acho que é um pouco disso. Muito bem, pessoal. Aqui no nosso Podcast Builders, nós temos um mote. Pequenos hacks, grandes escalas. Que é um pequeno hack que você faz no dia a dia, pode ser no pessoal, pode ser no profissional, que melhora aí a sua produtividade. A gente sempre desafia nossos convidados a trazerem um pequeno hack em uma grande escala. Quem se arrisca? Eu me arrisco aqui. Eu acho que isso é um pouco mais amplo, mas tem uma discussão grande, né, sobre IA vai substituir pessoas. O que eu acredito, o que eu estou vendo na prática, né? A IA não substitui pessoas. Certo. A IA substitui atividades. Certo. Então, isso para mim é o que fica, porque se a sua atividade é uma atividade 100% manual, uma atividade operacional, que ela pode ser feita com uma IA, sim, você deve se preocupar. Preocupar de duas formas. E não ter mais aquela atividade para fazer, e preocupar em não ter o conhecimento para automatizar aquele processo. Certo. Então, esse é o meu ponto aí, nessa discussão de IA vai substituir pessoas? Pessoas acho que ainda não, mas com certeza ela substitui atividades manuais. Eu vou trazer um hack pessoal, que é um pouco menos abrangente do que o Sidney comentou. Legal. Falando do dia a dia mesmo. Eu parei para pensar, inclusive antes de estar aqui com vocês, o quanto tempo eu gastava fazendo um PPT.
E parando para pensar, assim, É considerável. é um tempo Layout, exato, é um desenho. tempo considerável. Hoje em dia, esse tempo está reduzido em 90%, pelo menos para mim, fazendo a conta, Desbloqueia, né? desbloqueia bastante. Reduziu em 90% o tempo que eu levava para fazer uma apresentação. Inclusive usamos, né, para Por agora. exato. Esse é o meu hack do dia a dia que eu acho que tem me ajudado É bastante. um novo pacote Office, né? Exato. Que a gente continua usando, mas ou a gente substitui por alguma ferramenta melhor, ou a gente usa em conjunto, né? Porque hoje em dia todas as ferramentas de escritório, elas já têm essa possibilidade de você aplicar IA dentro do próprio ambiente, né? Isso é bem legal. Muito bem. Muito obrigado pela presença, meus caros. Estamos apenas começando nosso curso de gestão de projetos de IA. Nos vemos muito em breve aqui na Comunidade Builders. Valeu!